Esse é o nosso terceiro vídeo, sempre na perspectiva de debate e formação. Nossos vídeos têm lado, e quando falamos de educação, falamos da educação com classe. A classe que produz as riquezas da sociedade, a classe trabalhadora. Hoje, nós abordaremos a questão das doenças profissionais, do assédio moral e da exclusão nesses tempos de pandemia. Os governos reconhecem que essas medidas atingem no máximo 40% dos estudantes, mas não basta reconhecer. A exclusão é grande e as pesquisas já indicavam isso antes. 58% da população pobre não acessa computador, 38% não tem acesso à internet. Na zona rural chega a 66%. 59% dos mais pobres não navegam na internet. Isso sem falar daqueles que estão excluídos, inclusive da comida. E isso ficou mais grave com a impossibilidade de ir para a escola, pois muitos só se alimentavam ou tinham a base da sua alimentação com a merenda escolar. E a pandemia os fez ficar em casa e não ir à escola. O Brasil é um país que chegou antes mesmo da pandemia a 12 milhões de desempregados. Não é um número pequeno. E desempregado tem que sobreviver de algum jeito. Como que a gente pode falar de isolamento social com um número enorme de trabalhadores informais que têm que cuidar de seus filhos e agora tem que se preocupar com aquilo que estão chamando de educação escolar, e como se preocupar com o isolamento social quando os patrões obrigam, mesmo em atividades que não são essenciais, os seus empregados a trabalharem, mesmo com o decreto dos governos para que as pessoas fiquem em casa. Além da exclusão social, agora as famílias têm que conviver novamente com a exclusão educacional. Eu listei uma série de perguntas que mostram bem como é que aumentou com as plataformas digitais, com a EAD, a exclusão das crianças e adolescentes mais pobres. Por exemplo, por que uma criança de 12, 13 anos, talvez menos, posta uma atividade cobrada pela escola de madrugada no horário que deveria estar dormindo? Qual é o impacto disso para a sua saúde? Quantas famílias utilizam um único equipamento, normalmente um celular, para todas as atividades? Às vezes são 3, 4 filhos que utilizam o mesmo equipamento apenas quando o adulto disponibiliza esse aparelho, e normalmente à noite. Quantos estudantes não têm sequer acesso ao Wi-Fi? Esses dias, uma reportagem mostrou uma mãe que teve que sair com o filho para ir ao ponto de ônibus para que a criança pudesse fazer a atividade escolar. É um problema que não tem a ver apenas com a exclusão, mas é um problema de saúde. Quantos estudos indicam e já indicavam antes o tempo máximo que uma criança pode ficar durante o dia na frente de um computador? De 2 a 5 anos é apenas 1 hora. Acima de 5 anos até os 12, 13, 2 horas. É certo que os alunos, que os estudantes, que as crianças e adolescentes têm um apego à tecnologia, mas não justifica a escola contribuir com isso. Esses alertas nós já fazíamos antes da pandemia. Nós já discutíamos quando falávamos de celulares em sala de aula e o tempo máximo que uma criança ou adolescente pode ficar na frente de aparelhos, isso incluindo a televisão. Mas parece que os governos esqueceram disso. E as exigências são cada vez mais descabidas. São atividades diárias ou semanais para serem postadas de várias disciplinas, quando se trata do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, exigência para ficar logado durante todo o tempo de aula, consultas a vários aplicativos. São atividades que no ensino presencial os alunos não estavam acostumados. Até a aula de educação física é realizada online, normalmente também com postagem de atividade e não com atividades físicas, sem nenhuma orientação sobre pausa, sobre distância que tem que ficar do monitor e etc. Há exemplos de escolas privadas que exigem que os alunos fiquem de 5 a 6 horas, o tempo que estariam em aula, pasmem, inclusive usando uniforme como se estivessem na normalidade da frequência escolar. Esses absurdos não levam em consideração os problemas de saúde que isso pode gerar. Prejuízo à visão, às articulações, ao sono, questão da obesidade.
todos os problemas que há vários anos a medicina, a pediatria já têm apontado como problemas que serão, com certeza, incentivados por essas atitudes pretensamente para combater a falta de conteúdos no período da pandemia. E vejam bem o absurdo de termos no ensino infantil a educação à distância e como todos sabem que isso é impossível, foi delegado aos pais que apliquem atividades como se eles fossem especialistas. Além das atividades cotidianas, dos cuidados que eles sabem com certeza com seus filhos fazer, eles têm que aplicar atividades educacionais e pedagógicas para as quais não estão preparados. A exclusão também atinge a categoria docente. Nós sabemos que muitos professores e professoras, como alunos e alunas, não têm acesso a equipamentos que deem conta da demanda que está sendo exigida pelos governos, pelas redes de ensino. Muitos docentes, que são excelentes docentes, também não acompanharam as mudanças das tecnologias da informação. São duplas ou triplas jornadas de trabalho com um salário baixíssimo que não lhes permitiram nem comprar um equipamento adequado, nem acompanhar as mudanças que ocorreram no mundo tecnológico. Essa realidade deveria ser considerada. É comum nós ouvirmos entre os professores o fato de ter que desinstalar um aplicativo para poder instalar outro para dar conta das demandas que nos são cobradas. No estado de São Paulo, por exemplo, há um excesso de plataformas e mídias que devem ser acessadas. Ao centro de mídias, plataforma para postar atividades para os alunos, plataforma para reuniões com a escola, plataformas de acompanhamento de reuniões com a Secretaria de Educação. Essas posturas dos governos, por si só, já caracterizam assédio moral, sem contar a prática de alguns gestores que são mais realistas do que o rei, ameaçam com falta por não estar logado, obrigam professores e professoras a usar das suas redes sociais, do seu WhatsApp para se comunicar com as famílias. E esses problemas geram doenças profissionais, dor de cabeça, estresse, problemas psicológicos, sem contar o fato das doenças que virão por conta do teletrabalho e do trabalho com essas mídias que os professores e professores ainda não estão habituados. São doenças que já atingem outras categorias que trabalham 5, 6, 7, 8 horas em computadores e que com certeza chegará ao magistério. Por fim, no caso do magistério, ainda haverá desestruturação da carreira e haverá desemprego. Ou alguém acha que aquela história de substituir professores por robôs que ocorreu numa rede privada de ensino superior ficará restrita a isso. Vai chegar também na rede básica com a manutenção da EAD. Por isso, é fundamental que, além de denunciar o fato do projeto de mercantilização e de privatização, nós tenhamos a certeza de que a exclusão, tanto de alunos e alunas quanto de docentes, já está acontecendo com a aplicação da EAD nesses tempos de pandemia. O que nós podemos afirmar que a EAD é um fast food pedagógico oferecido à classe trabalhadora, cujo produto já chega apodrecido. Cabe à classe trabalhadora, cabe aos educadores e educadoras denunciar e reagir. Já estávamos editando esse vídeo quando fomos surpreendidos pela notícia de que no estado de São Paulo, e com certeza em outros lugares do país, em breve voltaremos às aulas presenciais. É um plano do governo Dória, que com certeza vai ser seguido pelas redes municipais e talvez por outras redes no país. Há algumas semanas, Dória falava em defender a vida e que poderia haver lockdown. Sabemos, porém, que quem manda é o empresariado. E aí, tudo mudou. São Paulo começou a flexibilizar. No momento em que os números da pandemia sobem astronomicamente, Dória anuncia a volta às aulas. A semana de planejamento da rede estadual de ensino, que por si só já é um problema sério, se transformou na prática no mercado de vendas de produtos vinculados a essas empresas ligadas ao teletrabalho.
Somos contra a EAD pelo seu viés mercadológico. No entanto, o fato da imprensa estar divulgando todos os dias a exclusão pela EAD e a situação das crianças que não têm acesso aos chamados conteúdos educacionais não é por uma preocupação com as crianças ou com suas famílias. É porque há uma pressão do empresariado para que as aulas voltem, e as aulas voltando, aqueles que ainda têm emprego podem voltar para o que eles chamam de economia normalizada. Dória, de uma hora para outra, passou de um defensor da vida para um patrocinador da morte. O isolamento social deve ser mantido e ampliado. A volta às aulas só piora a situação. Nesse vídeo, falamos da exclusão social, da exclusão educacional, das doenças profissionais, do assédio moral e outros assuntos relacionados à educação. Continuamos sempre defendendo a educação pública e falando da educação com classe.